Oi, gente, tudo bem? Hoje iremos tratar de cinema, ideologia e naturalização do mundo social. Esse assunto ideologia talvez seja um dos mais interessantes para se falar e também gostoso desenvolver esse tema. Por quê? Porque depois que Marx escreveu sobre ideologia, denunciando ali todo o esquema da ideologia burguesa para disfarçar a exploração, não é, e tudo mais que girava em torno dos interesses burgueses, esse assunto ficou um pouco decodificado demais, marcado demais, né? No cinema, quando a gente fala de ideologia, não é aquele conjunto de ideias ou aquela estratégia para dominação, né? É basicamente assim, o que é naturalizado? O que é tomado como normal, mostrado e depois naturalizado como normal. Todo o filme, toda a produção, ela é feita de escolhas, às vezes até de recortes, né? Recortes de um cotidiano, de uma dada realidade histórica, um contexto. Então isso já é ideológico. O cinema é, por definição, algo ideológico. Ele é um produto cultural. Ele está trabalhando com ideias, ele está inserindo ideias, ora naturalizando, ora tentando desnaturalizar, ora mostrando, ora propondo a crítica àquilo, né? Então, isso já é ideologia. A ideologia, ela pode ser vista de forma mais sutil, mais leve, como isso que é mostrado e que, de tanto ser mostrado, vai sendo tomado como normal. Né? E isso é o que a gente chama de naturalizar. Então a ideologia, aqui nesse contexto preciso que a gente está discutindo, é uma visão de mundo que vai sendo aos poucos incorporada. É aquela progressão gradual, o famoso devagar e sempre. Então, quando vários filmes vão mostrando em doses mínimas, isso vai aos poucos, né, se consolidando ali no nosso imaginário, na nossa visão, no nosso campo, no nosso espectro social, e isso se normaliza. É assim que a ideologia funciona nesse âmbito, nesse parâmetro maior do cinema. O cinema, então, ele é um operador de valores, e ele vai portando e transmitindo esses valores de forma implícita, porque a ideologia, ela vai sendo colocada ali subrepticiamente, bem no conta-gotas, né? Ele vai normalizando isso que ele mostra, e esses valores, porque quando o filme trata, por exemplo, um drama, questões morais e até dilemas, tem uma tese ali, tem um problema, que é o tema, né, o assunto que está sendo tratado, e tem o diretor propondo uma solução, ou colocando ali personagens para vivenciar aquela situação e tomando decisões. Essas decisões, muitas vezes, já são a tese do diretor implícita ali. Os valores implícitos do filme ou dos seus produtores, né? Então, é nesse sentido, é uma ideologia que ela é, não digo disfarçada, mas ela é sutil. Ela não é explícita, e aí como se fosse uma propaganda, né? Propaganda de governo, como algo que está, de fato, incisivamente querendo implantar uma ideia. Nesse sentido, o filme, né, ele busca mostrar coisas, mas ele vai aos poucos naturalizando o que é histórico e construído. Então nada é natural. O que é natural, né? O que é natureza? É a fauna, são os animais, a flora, toda a vegetação e os rios. Fora isso, tudo que foi construído pelo homem é cultural. E tudo que é cultural é construído no espaço, no tempo, e tudo que é cultural, construído no espaço e no tempo, é ideológico. Porque tem a ver com narrativa, tem a ver com discurso, tem a ver com quem teve a oportunidade de fazer essa narrativa e o estilo que adotou na hora de fazer a narrativa, as opções que fez ao narrar aquilo. Então tudo isso já vem, sim, bastante ali embalado em ideologias, claro, discretas,
né? Então é nesse sentido que nós estamos tomando aqui, naturalizar. Então a ideologia no cinema, ela pode aparecer tanto na forma, isto é, o modo como é gravado, como é mostrado, as opções de gravação, desde os ângulos, do ritmo, até dos lugares, do figurino, né, como tudo é montado, mas também pelo conteúdo. E aí entra as falas, né, o roteiro e toda a parte argumentativa do filme. Então, mas como o cinema é uma arte, então muitas vezes essa ideologia aparece muito mais na forma do que no conteúdo. E eu posso dizer até que o filme é mais inteligente quanto mais ele consegue se expressar a sua ideologia pela forma e não pelo conteúdo. O conteúdo já vai ali para o lado do texto escrito, né? E a forma não, a forma ela é estética, ela é da imagem, e isso torna o filme, claro, mais inteligente. Isso é cinema de boa qualidade. Nesse sentido, a gente pode ver, né, seguindo aqui esse raciocínio, quando as narrativas se prestam a legitimar ordens sociais. Toda sociedade ela tem uma ordem. Toda sociedade, basicamente, desde que a gente tem notícias de sociedades, elas são divididas naquele formato piramidal. Elas são, né, estratificadas, embora hoje não é estamental, no sentido de que existe a possibilidade de ascensão social e também de descenso, de queda, né? A pessoa pode mudar de camada, de classe, mas é fato que toda a sociedade tem as suas divisões, existe uma hierarquia, existe um establishment, né? Um estabelecimento das posições dentro da sociedade, que são quase sempre demarcados pelo poder econômico, que muitas vezes se revertem também no poder político. Uma coisa está bastante ligada à outra. Então essas narrativas, elas são feitas de acordo com a dinâmica da sociedade. E muitas vezes ela reproduz essa dinâmica, então ela legitima essas ordens sociais. Então, basicamente, aqueles grupos que são sempre mostrados como minoria no sentido não numérico, mas no sentido social, é aqueles grupos que têm menos direitos, que têm menos visibilidade, menos dinheiro, ou seja, menos posição, status social, né? E que aí aparecem como aqueles que estão ou alienados em relação aos seus direitos, ou lutando por eles, e aqueles que estão no topo e ali usufruindo de uma posição, de um poder, de uma tradição, e o que eles fazem para se manter ali. Então isso, muitas vezes, existem narrativas que tentam quebrar com essa ordem social, mas aquelas narrativas que naturalizam, que mantêm isso como se fosse algo assim, algo que sempre existiu e sempre vai existir, e não adianta espernear por conta disso, não é? O cinema, ele é montado em cima de impressões de realidade. Filmes são, essencialmente e antes de tudo, impressão de realidade. Não é a realidade tal como ela é. Já falamos sobre isso aqui no canal. A realidade tal como ela é difícil de precisar, filosoficamente falando, conceitualmente falando, né? O que é a realidade? Fazer essa definição, determinar o que é isso, é muito difícil. Então, o filme nem tem essa pretensão. O filme é um produto, uma gravação, um recorte a partir de um dado contexto histórico, político, etc. Então, ele cria no espectador a impressão de realidade. Por que gera essa impressão? Porque o espectador, quando entra em contato com o filme, ele consegue identificar, ele consegue reconhecer aquela realidade ou parte daquela realidade que está sendo mostrada. Às vezes o filme mostra uma parte da realidade na qual ele vive. Às vezes ele não vive a realidade do filme, mas ele reconhece uma parte daquilo. Quer tenha visto pelo noticiário, quer tenha lido sobre, enfim. São reconhecimentos em parte, ou seja, parciais. Por isso que
Quando ele faz esse reconhecimento, cria essa impressão de realidade, porque de fato não é a realidade de fato. É isso que eu quero dizer, né? A ideologia, ela vem então retomando o raciocínio e prosseguindo nele como um discurso implícito, ou melhor, uma ideologia sem discurso explícito. É uma ideologia inevitável, mesmo que o diretor, mesmo que todo mundo fizer esforço para tornar o filme neutro, não existe tal neutralidade. O Nietzsche denunciou isso na filosofia quando ele disse: não há fatos, somente interpretações. E se tudo é interpretação, tudo é construção, tudo é ideologia, tudo é ideológico, né, por assim dizer. Mas não precisa ser aquele ideológico chato, né? Pode ser essa ideologia no sentido do inescapável, do inevitável, já que cultura faz parte da construção humana. Então, nesse sentido, não dá para culpar o filme, não dá para culpar as músicas, não dá para culpar ninguém que trabalha com produtos culturais, porque a cultura é viva, é dinâmica e ela traz sempre no seu bojo algum tipo de ideologia. Por isso que também tratamos em outros momentos do cinema como herança simbólica. Isso vai estar sempre voltando, porque se ele surgisse do nada, se o filme surgisse do zero, e qualquer outra produção, aí a gente teria uma chance de dizer que ele não é ideológico, de dizer que ele é neutro. Mas, quando dissemos em um outro momento que nada nasce do zero, o espectador não é neutro, né, o produtor também não os críticos do positivismo na sociologia, né, que é aquela tendência a ver a ciência como aquilo que ia resolver todos os problemas do mundo, né, essa crença exagerada no poder da ciência de resolver problemas, ali naquela crítica já foi dito que não existe a pretensa neutralidade científica. Então, se a ciência, em sentido, né, estrito, duro, né, ciência, hard science, já não há essa neutralidade, imagine qualquer produto cultural, e principalmente um produto que vai ser direcionado para uma massa, para uma grande audiência. Então aí mesmo que é impossível. Então partimos do pressuposto que isso não existe, essa tal neutralidade, não sejamos ingênuos. Isso posto, então, o cinema vai sempre partir de algum lugar. E esse algum lugar já é, por assim dizer, uma herança direta ou indireta, e que eu prefiro usar o termo herança simbólica, dos valores que ele expressa ali na tese que está sendo apresentada por aquele diretor naquele filme. Quando é que nos tornamos críticos, e é para isso que esse canal existe? Para reconhecer o político no estético, para reconhecer quando na forma existe uma ideologia e que tipo de ideologia. Então, já partindo do pressuposto, há ideologia. Então, que tipo de ideologia? É uma ideologia mais legitimadora da ordem social ou contestadora dessa mesma ordem? Aí é que a gente, né, vê, digamos assim, o alinhamento do filme e também a nossa capacidade crítica de ler essas imagens naquilo que elas têm de mais rico, mais sutil, né? Essas zonas, então, que até então, quando a gente é o espectador ingênuo, essas zonas que a gente não consegue perceber, essas zonas cinzentas do filme, agora, como espectador crítico, a gente percebe e está tudo bem, né? A gente não tem mais 12 anos, a gente percebe, mas a gente compra aquela narrativa, se deixa iludir, no sentido de uma ilusão consentida, para que a história termine, né? Para que a gente tenha ali, entre naquela diegese, naquele mundo do filme, e consiga acompanhar o filme até o final. Eu costumo comparar, né, o filme a um jogo de futebol, no sentido de que você pode assistir o jogo do seu time, o time está jogando mal, e aí o ideal é apoiar o time durante o jogo, e aí ao final vaiar, cobrar quem tiver que cobrar. O filme é a mesma coisa. Vai assistir, está na sessão, no cinema,
né, uma sessão pública, então você assiste o filme, vai tendo ali as suas impressões, e ao final do filme, aí você diz se gostou, não gostou e por quê, com seus pares, né, faz ali toda a avaliação do filme. Então, ao final, para não estragar aí digamos, o programa, a sessão de ninguém. Então, caminhando aqui para o fim dessa primeira reflexão, quando a gente reconhece o político no estético, a gente então se configura como aquele outro tipo de espectador, que é o espectador crítico, aquele que é capaz de ler ideologia sem reducionismo. Então, sem muita neurose, sem muito histrionismo, né? Identificar a ideologia e entender que a ideologia é normal porque ela está presente em tudo. Onde tem alguém se expressando, essa expressão vem já carregada de ideologia, porque tem um repertório histórico, né, desse sujeito ou desse grupo. Então, ler essa ideologia sem reducionismo é não exagerar, nem demonizar a ideologia e nem tomá-la como inofensiva. Toda ideologia tem um propósito, mas isso não quer dizer que toda ideologia precisa ser, né, dominadora, algo na linha de Matrix, né, que quer escravizar a humanidade. Tá? Então, sem reducionismo, sem hipérboles, sem exageros, é isso que uma leitura crítica pressupõe. O filme ideal para a gente pensar em cinema, ideologia e naturalização do mundo social é Ela, do Spike Jonze. Nesse filme, você vê a afetividade, um cenário no qual a afetividade é mediada pela tecnologia. E também esse cenário é carregado de solidão. A solidão do homem contemporâneo. Então são dois sintomas ali, né? O homem que está sempre conectado, hiperconectado, mas ao mesmo tempo está sempre solitário. Porque assim que ele desliga o dispositivo, que o display se apaga, ele está no seu quarto, na sua cama, sozinho. Ele pode ter milhares de seguidores ou seguir centenas de pessoas, mas ele continua sozinho. E cada vez mais esse cenário se acentua de solidão no mundo contemporâneo. Então no filme Ela, embora ele trate ali de um certo futuro, de um dado futuro, ali as coisas já estão normalizadas, né? Os seres humanos totalmente vinculados à tecnologia, dependentes dos dispositivos, e também os seres humanos isolados, os seres humanos ali, as pessoas sofrendo com a solidão e buscando companhia nos meios eletrônicos. Então tudo isso ali já está naturalizado. O filme já dá essa situação, mas mostrando o quê? Que no futuro muito próximo a gente está caminhando para aquela configuração, né? Para aquela situação. Nesse sentido, então, o filme Ela, ele é ideal para a gente pensar, né? Toda essa naturalização do mundo social e como essa ideologia da tecnologia conduzindo vidas humanas, ela já se configurou como uma ideologia natural, como uma ideologia que foi se apresentando sempre com o seu aspecto positivo, mas aí a maioria das pessoas não faz essa reflexão, ou pelo menos não mantém essa reflexão crítica dos efeitos negativos. Então, quando se fala de tecnologia para alunos, por exemplo, adolescentes, eles podem rapidamente enumerar para você as qualidades, né, os pontos, aspectos positivos, mas quando você fala, enumera aí 5 negativos, aí eles já têm mais dificuldades, porque eles gostam tanto, estão tão inseridos naquilo, que é mais difícil criticar, né, mais difícil saber o que tem de errado ali. O livro que nós vamos tratar, o grande Zygmunt Bauman, é Modernidade Líquida. Caminhando na linha ali com ela, né, essa modernidade, essa pós-modernidade, ela foi configurada a partir de vínculos frágeis e identidades instáveis. Então as pessoas, por terem aderido ao virtual e renunciado ao presencial, essas relações são muito frágeis. E por serem muito frágeis, as pessoas se constituem dentro delas, nesses relacionamentos, com personalidades e identidades instáveis.
Então, hoje a gente vê muita facilidade em romper, por exemplo, casamentos. Ah, não tá bom para mim, não tá bom para você, então, do jeito que a gente casou, a gente separa, e mesmo quando tem filhos, quando tem bens envolvidos, parece que nada mais segura, nada é impeditivo, e isso acaba, né? Então tá tudo muito etéreo, muito fragmentado, né? O sujeito é fragmentado e as relações que ele estabelece são nessa linha do fragmentado. Então, quando o Bauman fala da sociedade líquida, ele está falando dessa flexibilidade, né? Dessa fluidez tão exagerada, tão extremada, que nada mais tem liga, nada mais tem vínculo, nada mais parece permanecer por muito tempo. Tudo se esvai. Como vapor, como névoa, né? Um simples vento arrasta essa névoa e dissipa essa névoa. Então, basicamente, as relações sociais no mundo contemporâneo se tornaram como essa névoa que se dissipa muito fácil, sem nenhum vínculo ali com o cenário, né? Ou com um vínculo muito frágil. Então, para terminar, né, os vínculos, as relações são mediadas por aplicativos e comandadas por algoritmos, e a solidão nesse cenário é crescente e vai sendo tratada não como uma questão social, mas cada vez mais como uma questão individual. Esse indivíduo que vai se sentindo fracassado e vai sucumbindo diante de toda essa pressão, ficando doente, deprimindo. Toda imagem traz vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.